Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos desta quinta-feira, 1º de setembro de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de terça-feira. E na lista estava o Beck Ituano contra o Operário e não bateu, a partida terminou 0-0. Também estava na lista o Beck Crystal Palace contra o Brentford e não bateu, a partida terminou 1-1. O Crystal Palace até abriu o placar aos 59 minutos, mas aos 88 sofreu o empate. Na lista também estava o Beck Chelsea contra o Southampton e não bateu. A equipe do Chelsea até abriu o placar aos 23 minutos, mas ainda no primeiro tempo sofreu a virada e o jogo terminou com vitória do Southampton. Ainda pela Premier League estava na lista o Leigh Fulham contra o Brighton e também não bateu. A equipe do Fulham abriu o placar aos 48 minutos, aos 51 fez 2-0, aos 60 a equipe do Brighton diminuiu, mas a partida terminou com a vitória do Fulham por 2-1. Ainda pela Premier League tinha também o Leigh Everton contra o Leeds e bateu. A equipe do Everton até abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, mas aos 55 a equipe do Leeds empatou a partida. E para fechar a lista de terça-feira estava o Beck Mila contra o Sassuolo e não bateu. A partida terminou 0-0. A equipe do Sassuolo ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti aos 23 minutos do primeiro tempo e a partida terminou mesmo nesse 0-0. Então a lista de terça-feira ficou aí com 2 acertos e uma lista bem ruim. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da planilha com todos os palpites do mês de agosto. Quem fez todas as entradas à punta ficou aí com quase 3 unidades de head, mas lembrando mais uma vez que não são sugestões para entradas à punta. Vamos agora para os jogos desta quinta-feira. E vamos começar com a Sul-Americana, Atlético Goianiense contra o São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos tem uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Nos últimos 10 jogos, o Atlético Goianiense venceu 4, empatou 2 e perdeu 4. E a equipe do São Paulo nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 10 jogos, o São Paulo tem 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória do São Paulo, vitória do São Paulo, vitória do Atlético e vitória do São Paulo. Jogando em casa, a equipe do Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, a equipe do São Paulo perdeu 3 e empatou 2. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Atlético Goianiense jogando em casa com odd aí de 2,87, 2,85, 2,92, 2,88, 2,90. E a equipe do São Paulo com odd de 2,60, 2,56, 2,62, 2,50, 2,55. O São Paulo jogando fora de casa como favorito. Não vem jogando bem fora de casa a equipe do São Paulo. Apesar do Atlético Goianiense não estar jogando muito bem, eu vou colocar na lista o Leigh São Paulo com uma odd de 2,60. Campeonato argentino eu vou ficar fora. Premier League tem uma partida, Leicester contra o Manchester United. É apenas a 5ª rodada ainda. A equipe do Leicester nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas e 2 empates. Ainda não venceu na Premier League. E a equipe do Manchester United nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Venceu os 2 últimos jogos pela Premier League. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória do Leicester, vitória do Leicester, vitória do Leicester e empate. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Leicester em casa. Nos últimos 5, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Jogando fora de casa, a equipe do Manchester United venceu 2 e perdeu 3. A classificação, a equipe do Manchester United ocupando a 12ª colocação com 6 pontos e a equipe do Leicester lanterna com apenas 1 ponto. Vamos ver se tem odd para Leigh Leicester. A equipe do Leicester jogando em casa tem uma odd média de 3,40. O Manchester United com odd aí de 2,10, 2,05, 2,12. Eu vou colocar na lista o Leigh Leicester com uma odd de 3,40, está um pouco alta, mas o Leicester não vem fazendo um bom início de temporada. Eu acredito que o Manchester vai conseguir pelo menos um empate nessa partida. Itália, Série A tem 2 partidas, a Atalanta contra o Torino. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos das equipes.
A Atalanta nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. E a equipe do Torino nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória da Atalanta, empate, vitória da Atalanta e vitória da Atalanta. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos da Atalanta em casa. Nos últimos 5 tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E o Torino fora de casa nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A Atalanta com uma odd abaixo de 1,80. Aqui no ao vivo pode ser interessante para tentar buscar esse back Atalanta, mas nessa odd no pré-live eu não vejo muito valor e por isso eu vou deixar esse jogo fora da lista. Bolonha contra a Salernitana. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Bolonha nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe da Salernitana nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória do Bolonha, vitória da Salernitana, empate e empate. Vamos ver o que tem de odds para esse jogo. O Bolonha com uma odd abaixo de 2. Aqui tem tudo para ser um jogo bem complicado, mas com essa odd abaixo de 2, eu vou colocar na lista o Lei Bolonha com uma odd de 1,90. Países Baixos, Eredivisie tem uma partida, Alkmaar contra o Nijmegen. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Alkmaar venceu os últimos 5 jogos e a equipe do Nijmegen nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Os últimos jogos entre eles, vitória do Alkmaar, empate, vitória do Alkmaar, vitória do Nijmegen e vitória do Alkmaar. Vamos ver os últimos jogos do Alkmaar em casa, é apenas a terceira rodada ainda. Nos últimos 5 jogos, venceu os últimos 5 como mandante. E a equipe do Nijmegen fora de casa nos últimos 5 venceu 3 e perdeu 2. Vamos ver as odds para esse jogo. A equipe do Alkmaar com odd de 1,50, 1,49, 1,50, 1,44, 1,47. Jogando em casa, eu vou colocar na lista o back Alkmaar com uma odd média de 1,50. Então a lista de quinta-feira ficou aí com back Alkmaar, Lei São Paulo, Lei Leicester e Lei Bolonha. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.